Oração para a leitura de cartas de Cristo. Pai, Mãe, vida, Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, a perfeita satisfação de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me reveles Tua verdadeira realidade. Sei que é Tua vontade que eu seja plenamente iluminado, iluminada, e que eu possa receber melhor a consciência de Tua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que Tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que meu propósito final é Te expressar. Quando falo contigo, sei que Tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois Tu és a inteligência amorosa universal, que maravilhosamente concebeu este mundo e o tornou visível. Sei que quando Te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz de consciência para a Tua consciência divina, e que quando eu escutar, Tu entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito e meu coração mais e mais receptivos. Eu confio meu ser e minha vida aos Teus cuidados. Vou iniciar a parte 3, na página 283, a carta 8. E pegar um pouquinho, a última parte, o último parágrafo da carta 2, da parte 2. Por que brigar? Por que lutar? As pessoas que estão totalmente controladas pelo ego lutam com unhas e dentes pelos seus direitos. As pessoas que estão espiritualmente maduras solucionam os problemas discutindo com empatia. O que significa isso em termos humanos? Significa escutar o outro, reconhecendo com palavras ou em silêncio que a forma como a pessoa sentia ou sente certa situação é tão válida e digna de respeito quanto seus próprios sentimentos. Quando você estiver envolvido em um sério confronto no qual nenhuma das partes esteja disposta a ceder um pouco de terreno, afaste-se e se dê um tempo para compreender que você está travando uma batalha de consciência. Da consciência. A batalha não é somente o resultado do que ocorreu e se disse no calor do momento. O que realmente se passa é o resultado do que vocês são em consciência. Isso implica no contexto e história de cada um. O conflito surge da personalidade em si, do tipo de impulso egocêntrico que cada pessoa possui, das percepções básicas do que é certo ou errado, das atitudes que cada um normalmente tem em relação aos demais e para a vida em geral. Portanto, quando se envolver em um conflito, diga a seu oponente que você quer fazer uma pausa e acalmar sua mente, a fim de poder escutar mais construtivamente. E então, seja sábio. Recorra à consciência divina e peça a intervenção da consciência amorosa nessa situação. Tente entender e visualizar que ambos estão na luz da consciência divina, iguais na origem de sua alma e do destino, igualmente verdadeiros, humanos e únicos. Enquanto você não puder mergulhar plenamente nessa compreensão, nesse estado mental, ainda não estará preparado para permanecer na luz divina, para resolver amorosamente seus conflitos e seus sentimentos feridos.
Então, volte ao seu adversário e sugira que cada um possa ter 5 ou 10 minutos para explicar seu ponto de vista clara e calmamente. Sua percepção do que foi dito, do que realmente se trata a disputa, de como os sentimentos foram feridos, de como o assunto deveria ser resolvido. Deixe o outro falar primeiro e, novamente, entregue a situação à consciência divina. Se muitas acusações amargas forem feitas, tente acalmar seu próprio ego e permaneça absolutamente silencioso e calmo. Isso será de grande ajuda para o outro, pois ele sentirá que está sendo ouvido. Isso removerá o sentimento de frustração. Racionalmente, compreenda que você está ajudando seu oponente, mas não acredite que está sendo superior. Tente ao máximo ver até que ponto o que se está dizendo sobre você é verdadeiro. Seja o que for, se for válido, morda sua língua e aceite. Alegre-se, porque nesse instante você teve um momento de revelação de sua própria consciência humana, dando a você a oportunidade de livrar-se de uma faceta do impulso egocêntrico. A cada vez você poderá livrar-se um pouco mais do impulso egocêntrico, permitindo que sua alma tenha mais espaço para respirar e um controle mais ativo da sua personalidade. Você também aumentará suas frequências vibratórias de consciência e se sentirá um pouco mais iluminado em seu interior. Dessa maneira, você crescerá psicológica e espiritualmente. Escute os sentimentos do outro. Tente restringir os seus próprios e seja empático com as emoções do seu oponente. Sinta a dor, a indignação e as angústias dele. Ponha de lado as suas e sinta as dele. Pergunte a si mesmo: se alguém tivesse dito ou feito para você o que você disse ou fez para outro, como se sentiria? Se puder pôr seu ego de lado o suficiente para considerar isso, então você está no caminho para a superação do tipo de impulso egocêntrico que põe a si mesmo acima de qualquer outra consideração e que é incapaz de ver qualquer outro ponto de vista. Antes de falar, espere calmamente em silêncio até que os 10 minutos de seu adversário tenham terminado completamente. Mesmo que ele conclua antes, e isso signifique que os dois se mantenham em silêncio durante um tempo, reconheça tão amavelmente quanto seja capaz que você ouviu o que ele disse e que pode compreender por que está aborrecido. Naquele instante de autocontrole, compreenda que você ganhou um mínimo de controle sobre si mesmo e que deu o primeiro passo para curar a situação. Por outro lado, se você realmente não compreendeu o que ele disse, então você está bloqueando mentalmente alguma coisa do que ele está dizendo e que você não quer ouvir ou receber. Portanto, de novo, o seu ego está no controle. Controle-o por sua vez e convide o outro a se explicar um pouco mais, fazendo o melhor possível para se pôr no lugar dele. Sinta sua dor, compreenda sua raiva. Quando tiver recebido o outro em sua compreensão e o tenha reconhecido, as defesas egocêntricas dele diminuirão e você o verá começar a relaxar. Ambos se sentirão melhor. Tendo feito isso calmamente, devagar, com cuidado, você então dará um quadro igualmente claro de como você se sente nas circunstâncias.
Não use palavras calculadas para humilhar o seu oponente e assim perturbá-lo. Lembre-se de que A. Você está fazendo um esforço para controlar seu ego como um primeiro passo para o amor incondicional. B. Você está trabalhando para conseguir paz e entendimento entre os dois, não para ganhar pontos. C. Sua resposta não deve conduzir a um novo conflito, porque você usou palavras que o aborreceram de novo. Se fizer isso, então seu ego venceu a disputa contra você e sua psique perdeu. Se cada um estiver vivendo dentro das frequências espirituais de consciência, seu oponente dará a mesma resposta de escuta, reflexão e reconhecimento de sua posição, como você deu a ele. Mas se ele vive inteiramente nas frequências terrenas de consciência, talvez você encontre dificuldades. Ele pode sentir que você está tentando ganhar pontos sendo santo, superior ou de alguma maneira maior. Tranquilize-o. Diga o quanto é doloroso existir um conflito entre vocês. Que você está simplesmente experimentando um método para se assegurar que vocês dois possam escutar um ao outro e assim alcançar uma verdadeira reconciliação e mútuo perdão, ao invés de algo superficial, onde os sentimentos feridos continuem a contaminar a mente, o coração e o corpo. Cada um deve conceder ao outro, com palavras gentis, o direito de discordar, dando razões válidas para a discordância. Encontre em si mesmo a fortaleza para reconhecer que você, como um ser humano, não pode ter sempre a razão, uma vez que, como todo mundo, nasceu com um impulso egocêntrico controlador que o obriga a tomar e defender fortemente a posição de chefe da matilha. Lembre-se de que, enquanto você acredita que é o chefe da matilha, ele pensa a mesma coisa de si mesmo. Humanamente, ele acredita que está, no mínimo, em nível igual ao seu, ou até superior. Seja o que for que o ego dele o faça pensar sobre si mesmo e seu ponto de vista, é exatamente o mesmo que o seu próprio ego faz você pensar sobre suas opiniões e ideias. Quando você puder introduzir a consciência divina no campo de sua consciência humana, literalmente receberá em seu interior, com aceitação compassiva e amor, a realidade humana de cada um de vocês. Dissolverá a negatividade que reinava entre vocês e elevará as frequências vibratórias de sua consciência, o que o fará sentir-se mais leve e mais vibrante. Uma vez que isso deixará você em perfeita paz e não mais em conflito. É extremamente importante para o seu bem-estar. Entretanto, se você se recusar a escutar, a ser empático e aceitar com amoroso perdão a verdade do outro, a rejeição criará uma energia emocional de rejeição magnética que unirá e reforçará outros resíduos de força energética de rejeição no campo eletromagnético de consciência de todo o seu sistema. O magnetismo de rejeição esgotará, o magnetismo de ligação entre as células e uma doença se instalará. Esse fato da existência é o terreno de toda a medicina psicossomática.
As pessoas que continuamente culpam e julgam os outros e mantêm a mente totalmente fechada a respeito de seu próprio papel no conflito, acabam por experimentar algum tipo de colapso radical em sua estrutura física ou emocional. Se elas podem monitorar e trabalhar sobre essa tendência de exercer o controle, de julgar os outros e de isentar a si mesmas de toda a responsabilidade, e podem dar à sua alma pleno domínio sobre sua personalidade, o colapso, seja de que tipo for, desaparecerá completamente. Se durante um conflito com outra pessoa você der tempo, espaço e compreensão e encontrar somente uma teimosa resistência na forma da contínua afirmação do sentimento pessoal ofendido, então você está lidando com a cegueira egocêntrica. E a única coisa que poderá fazer é rir, se dar por vencido e seguir adiante. Seguindo seu caminho, perdoe e compreenda que o ego dela a controla. Você pode ter sido vencido, mas obteve uma vitória sobre o seu eu e se absteve de introduzir vibrações negativas em seu campo de consciência. O pior que você pode fazer para promover a discórdia é dizer a uma pessoa que, entre aspas, não deve se sentir assim, ou que, entre aspas, ela não quer realmente dizer o que está dizendo. Essas duas frases são uma grosseira violação da dignidade e do respeito devido a ela, e você está rejeitando, entre aspas, a realidade humana dessa pessoa. Você pode perguntar à pessoa, entre aspas, você realmente quer dizer o que está dizendo? Se a resposta for sim, então isso deve ser aceito e a discussão deve continuar a partir desse ponto. Nunca ignore o que o outro está tentando dizer a você, porque não quer enfrentar o que está sendo dito. Isso é covardia e seu ego marca pontos. Seja corajoso e escute, com os dois ouvidos abertos, para receber a verdade por trás das palavras. Você deve aceitar a realidade de uma pessoa, esteja ou não de acordo, ainda que algum aspecto o assuste ou o desagrade. Lembre-se, você não conhece todas as circunstâncias a partir das quais essa consciência humana tenha se desenvolvido até a sua forma atual. Se você julgar, criticar e condenar de qualquer modo, erguerá entre você e essa pessoa uma barreira que não será removida. Por mais que você deseje esquecer tudo o que é negativo nela e que voltem a ser amigos no futuro. Sem se dar conta, aquilo que você rejeitar ficará em sua consciência como base para discórdias futuras que crescerão e, por fim, importarão mais do que o afeto. Involuntariamente, no futuro, você dirá coisas que refletirão a sua desconfiança secreta ou descontentamento encoberto. Em lugar de aceitar suas fraquezas com amor e de julgar a pessoa a trabalhá-las e superá-las, você a colocará em guarda contra você e ela nunca confiará em você completamente. Seu ego e o ego dela terão mantido uma batalha secreta, da qual nenhum de vocês terá consciência. O amor pode se transformar em ódio. Lembre-se, sua vida é um estado de consciência, no qual os pensamentos e os sentimentos estão depositados como em uma caixa forte. Deixe que a aceitação e o amor sejam como o aço de que é feita a caixa. Quando encontrar uma pessoa por quem se sinta atraído, mesmo que por simples amizade,
e descobrir que há elementos de seu passado que são contrários aos seus princípios, você tem essas opções. A. Permanecer em contato com ela, aceitando plenamente o seu passado e, se possível, em situações futuras, apontando com lógica e amorosidade a característica, ajudando-a a crescer. Ou, se isso for impossível, B. Prontamente se afastar da situação, até que você veja os problemas dela a partir de uma perspectiva de aceitação amorosa inspirada pela consciência divina e a enorme receptiva aos seus princípios. Nunca acuse uma pessoa de agir impulsionada pelo ego. Todos os seres humanos são impulsionados pelo ego, em maior ou menor grau. Nunca adote uma postura que humilhe o outro. Quando estava na Terra, recomendei repetidamente às pessoas que perdoassem e que abstivessem de julgar, criticar e condenar. A Igreja tem interpretado isso erroneamente, dando o significado de que você deve agradar a Deus amando os outros e se abstendo de emoções negativas. Isso não é de modo algum o que eu quis dizer. Não há nenhum Deus que precise ser agradado pelo seu comportamento. Você é o mestre de seu próprio destino e sempre colherá o que semeou. Todas as páginas anteriores foram direcionadas para dar a você detalhes de como evitar semear ervas daninhas em sua horta, como permanecer saudável, feliz e próspero. Chegará o tempo em seu desenvolvimento espiritual em que despertará para o enorme dom que você tem em sua mente, o dom do pensamento criativo, inteligente, e você tomará consciência da enorme responsabilidade que este tem na maneira de usá-lo. Há gente maravilhosa em seu mundo que tem usado a mente de tal maneira que alcançam revelação e crescimento nos desafios diários da vida. Passo a passo, examinando, analisando, movendo-se para novos pontos de vista e para a compreensão mais elevada. Essas pessoas moldam novos ideais para si mesmas. Elas adotam esses ideais como orientação para seu comportamento futuro. Por esses meios, elas têm sido capazes de purificar seu pensamento, suas palavras e ações, com o fim de redefinir seu modo de conduta no mundo e sua maneira de relacionar-se. Essas são pessoas que se fazem por si mesmas, mas raramente encontra-se quem não tenha tirado sua força, visão, inspiração e estabilidade emocional da fonte mais alta, a consciência divina, ou de sua percepção do que possam chamar de Deus. Quando estava na Terra, contei às pessoas uma história, a parábola dos 10 mandamentos. Não, a parábola dos 10 talentos, desculpa. Um senhor muito rico sairia a viajar durante algum tempo e entregou para cada um de seus 3 servos uma soma em dinheiro. Para um deu 10 talentos, para outro 5, para o último deu 1 talento. Quando voltou, perguntou a cada servo como tinha usado o dinheiro. Um disse que tinha dobrado o investimento do mestre, o outro disse que tinha ganhado a metade e o último disse que tinha guardado o dinheiro por medo de perder o que recebeu. O mestre felicitou os 2 primeiros por sua eficiência e generosidade,
mas aborreceu-se com aquele que não tinha tentado fazer nada com a única moeda dada para os seus cuidados. Cada um de vocês no mundo tem sua própria soma de talentos com a qual trabalhar. Se por sua própria iniciativa achar difícil descobrir a melhor maneira de tirar proveito do seu talento e recursos pessoais, recorra à consciência divina através da meditação, e pouco a pouco as ideias seguramente virão, e essas serão perfeitamente adequadas para a sua própria personalidade. Ao mesmo tempo, considere como você tem usado seus talentos em sua vida. Você tem estado inteiramente concentrado em criar felicidade e prazeres para si mesmo, ou tem dedicado tempo também para a elevação e melhoria da vida dos demais? É uma coisa terrível ter recebido mais talentos do que a média e acabar sua existência tendo-os desperdiçado em um modo de vida auto-indulgente. Qualquer lição que tenha falhado em aprender, qualquer crescimento que tenha se esquivado, qualquer desenvolvimento espiritual que você tenha deliberadamente evitado, são montanhas que você criou para escalar em suas próprias vidas. Elas obstruirão seu caminho e você terá de lidar com isso espiritualmente, ou elas se repetirão em outra vida. Não é necessário abrir um grande caminho no mundo, alcançar progressos, riquezas ou fama. Você pode usar seus talentos como um pai, buscando os melhores meios de ter sucesso no seu trabalho, de promover o bem-estar de seus filhos. Que convite mais elevado do aquele de ser um bom pai, mãe honrosa, mais especialmente se você tomar como modelo a consciência divina pai e mãe, que se dirige inteiramente para o crescimento, nutrição, saúde e regeneração da mente e do corpo, para a proteção de todas as formas e a satisfação de cada necessidade da mente, das emoções e do corpo, em um sistema de lei e ordem e de amor incondicional. Como pai e mãe, você está à altura da consciência de sua fonte divina do ser? Algumas das pessoas que têm feito o melhor uso de seus talentos são servos, aqueles que cuidam dos filhos, dos outros com dedicação e amor, que limpam a casa com atenção consciente em cada detalhe, que criam um ambiente pacífico, calmo e cuidadoso para o seu empregador, com amor e gentileza. Essas são as grandes almas, as que têm construído para elas os caminhos que conduzem diretamente o reino dos céus. Por outro lado, há pessoas que têm usado seus talentos com o propósito de destruir os demais, a fim de alimentar sua vaidade e o frio vazio que está em seus corações. O uso de suas mentes os leva à sua própria destruição. Pense nas pessoas ao longo da história e do tempo presente, que têm conduzido outros à rebelião por uma lavagem cerebral. Eles se tornaram ditadores. Então pense, no fim provável desses ditadores. Tais pessoas abusaram dos privilégios conferidos pelo poder mental e, por fim, pagaram o preço, mas antes de terem destruído milhares de vidas sem nenhuma boa razão, pois nunca poderia haver uma boa razão, para transformar países em desertos destruídos pela guerra e arruinar economias prósperas.
Pense nas famílias onde o abuso mental e emocional prolifera. Trata-se de um uso repugnante do poder mental. Isso repercute sobre o abusador de muitas maneiras. Má saúde, doenças, vícios, depressão e a perda da autoestima. Portanto, não utilize seu cérebro, intelecto, visão, conhecimento e educação como uma plataforma a partir da qual criticar, julgar ou condenar os outros que não estão à altura dos seus próprios padrões de eficiência e bondade em qualquer área de sua vida. Ao mesmo tempo, uma vez que criticar, julgar e condenar é tão natural como respirar para o ego humano, não tente negar suas percepções do que pode ser melhorado. Fazê-lo é negar a realidade do processo evolutivo. O propósito por trás da existência é o de experimentar e julgar a partir de suas experiências. Assim, não julgue, nem condene, nem rejeite as deficiências que observa nos outros. Porém, deve suas percepções imediatamente à consciência divina e peça continuamente uma solução divina do problema. Agarre-se ao entendimento de que, seja onde for e quando for que a consciência divina entre em um problema, o resultado final é sempre mesmo crescimento e desenvolvimento para todos os envolvidos. Tente sempre ter em mente que você está na Terra para fazer a consciência divina chegar à sua vida diária, relações e circunstâncias. Você está aqui para usar a sua mente e para seu propósito específico. Vou terminando por aqui a parte 3, na página 290. Muita gratidão pela paciência. Eu tive que gravar esse vídeo a terceira vez, que eu estou gravando. E a leitura que eu faço é que nada é por acaso, eu não acredito em por acaso. Mas a leitura que eu faço eu preciso muito escutar isso. E eu acho que o mundo hoje, a população, as pessoas estão com pouca paciência com o outro, Então isso mostra o quanto é necessário para a gente ter isso escrito na nossa cabeça, na nossa mente e no nosso corpo. Muita gratidão e namastê. Até a próxima.